E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal sobre o Plano de Estudo Tutorado, volume 6, Sociologia, do primeiro ano do ensino médio, semana 2. O conceito de fato social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Para a nossa segunda semana aqui do PET 6, trabalharemos então com o conceito de fato social na concepção de M. Durkheim. Para essa aula, trazemos aqui o texto do professor Helder Augusto Ferreira Rocha. É importante entender que quando falamos das ciências sociais, a gente está falando aqui de uma busca de analisar e estudar os fenômenos sociais que envolvem sociedade e o indivíduo. E nessa proposta de observar e estudar a sociedade, trazemos aqui o francês M. Durkheim, considerado aí um dos pioneiros na metodologia sociológica, observando inclusive esse primeiro passo aí de observar e estudar os fenômenos sociais. Segundo Durkheim, a principal preocupação da sociologia é o estudo dos fatos sociais, e estes deveriam ser examinados. Ele acredita que a sociedade tem uma realidade própria, ou seja, a sociedade é mais do que simplesmente as ações e os interesses de seus membros individuais. Conceitua os fatos sociais como maneiras de agir, pensar ou sentir, que são externos aos indivíduos e têm sua própria realidade fora das vidas e das percepções individuais. Considera que os fatos sociais compreende-se o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. São identificadas por três características principais. São elas: exteriores aos indivíduos, que existem independentemente de sua vontade ou reflexão; coercitivos, que impõem penalidade àquelas que não cumprem suas normas; e gerais, presentes um conjunto de determinada sociedade. Esse ponto aqui é fundamental para compreender a obra de fatos sociais em Durkheim. Por quê? Entender o fato social que faz parte de uma imposição sobre o indivíduo, ele parte dessa questão externa ao indivíduo. Independente da sua vontade, sua reflexão, o fato social está sobre nós, qualquer um de nós em questão. E essa questão da coercitividade, essa questão do coercitivos, impõe essa questão dessa penalidade indeterminado se aquilo é formal, dentro de uma lei formal, ou uma informalidade. Como, por exemplo, um determinado comportamento que, mesmo que não haja uma penalidade formal sobre aquilo, mas se existe uma construção moral que aquilo é errado, vai haver ali uma discriminação daquela pessoa que comete. E quando a gente coloca essa questão dos gerais, aqui está aí presente, né, dentro da sociedade, né, em determinada sociedade, um conjunto ali de posições sobre o indivíduo. Envolve vários fatores que vamos ver e analisar aí à frente. Assim, os fatos sociais podem forçar a ação humana numa diversidade de formas, indo da punição absoluta, em caso de crime, à rejeição social, quando se tem um comportamento não aceito, ou a simples incompreensão, quando se usa inapropriadamente a língua. Para compreender melhor esse conceito, podemos pensar na lei, que são normas que, uma vez em vigor, passam a valer independentemente da vontade individual. Todos têm que cumprir, mesmo que alguém não concorde. Envolve aí a questão da exterioridade. Quem descumpre pode sofrer punições previstas. Envolve a coercitividade. E, ao mesmo tempo, serve de orientação a toda uma população, que é algo que envolve a generalidade. E assim a gente vai percebendo como os fatos sociais estão presentes no nosso dia a dia, inclusive no próprio sistema educacional, como um grande exemplo aí de fato social. Para essa reflexão, é importante conceituar também outras visões aí para a construção dos fatos sociais, que envolvem a ordem, a função, a coesão e a anomia, olhando assim um diagnóstico de Durkheim para os conflitos sociais.
O grande olhar que o Durkheim tem sobre a sociedade é imaginar ela como um grande organismo vivo. Assim, as instituições, como a escola, a família, o Estado, a religião, são parte desse organismo vivo. É como se fossem órgãos do nosso corpo. Fazem ali o papel de fazer funcionar ali o todo o sistema. Então, observar aqui na leitura de Durkheim é trazer essa leitura também de um olhar como a sociedade, como esse organismo vivo. Uma base muito forte também, influência muito forte das ciências da natureza. Nessa proposta aqui, olharemos essa perspectiva sociológica de Durkheim voltada à questão da ordem e da função. Assim, a sociedade seguiria uma ordem que direciona as partes, pessoas, conforme funções específicas que trabalham para sua manutenção, andamento e perfeiçoamento. E aqui que entra essa reflexão que, observando essa ordem na disposição das peças para que a máquina realize sua função, e esse funcionamento só é ativado quando os elementos que constituem a sociedade estão unidos, coesos, promove aqui uma proposta dessa linha de pensamento do funcionalismo social de entender que a questão da ordem só é compreendida com base no conceito de coesão social, onde cada elemento atua de modo que os demais também cumpram seu papel e todos juntos formem um organismo maior. Então, dizemos que são solidários uns aos outros e ao todo. Nessa proposta, então, dessa linha de pensamento funcionalista, é entender que essas peças, que seríamos nós, fazem parte, então, desse grande organismo, né, dessa grande máquina que é a sociedade. E que cada um de nós tem um papel que, se não cumprirmos, prejudica o funcionamento da sociedade. Se um de nós, então, tem comportamentos que não contribuem para esse bom funcionamento, uma ação criminosa, corrupta, de apatia social, isso prejudica o bom funcionamento da sociedade. Nessa proposta, então, vamos observar essa ideia, então, do conceito da ordem social, que é compreendida através das ideias de coesão social, resultante da ação solidária das partes. Assim, aqui a gente considera que a solidariedade social, explicada pelos laços que unem os indivíduos à coletividade. Esses laços podem ser construídos através das semelhanças entre as consciências individuais, dando origem à solidariedade mecânica ou pela interdependência entre os indivíduos que gera solidariedade orgânica. Esses conceitos aqui são importantes para compreender essa leitura de Durkheim, que traz esse conceito também de solidariedade social, para compreender também os fatos sociais que ele traz como seu principal objeto de estudo. Colocando então a solidariedade social, que só é mantida quando os indivíduos são integrados com sucesso em grupos sociais e regulados por uma diversidade de valores compartilhados. Assim, Durkheim coloca que as instituições sociais, como a religião, a escola, a família, são elementos fundamentais na construção da solidariedade social. E, por outro lado, as manifestações de insatisfação de trabalhadores, as revoltas e as taxas elevadas de criminalidade são exemplos de desvios dos padrões que definem uma sociedade saudável. Um processo de interrupção da solidariedade, e ele chamou de anomia, ausência de regras. Então, essa anomia, que seria então a ausência ou redução da capacidade da sociedade de regular a conduta dos indivíduos, sendo um problema a ser solucionado sob a pena de causar riscos à coesão social e levar a sociedade ao caos. Essa reflexão que trazemos então aqui essa semana é compreender essa posição que Durkheim tem de entender e compreender a sociedade sobre o indivíduo, observando que a consciência do indivíduo ela age em conformidade ao que determinada sociedade espera. E para que uma sociedade se mantenha em funcionamento, é necessária uma coesão social, que é resultado da solidariedade social. E essa reflexão aqui vocês vão ver em vários momentos e vão percebendo também, em leituras do fato social, percepções nas suas relações sociais, no seu convívio em sociedade.
Para a próxima aula, vamos trabalhar com outro tema muito importante na leitura de Durkheim e para compreender ainda mais os fatos sociais, que é sua análise do suicídio, que é um tema bastante importante também refletirmos na atualidade. Atividades da semana 2. Segue para vocês o modelo de gabarito, como de costume. Como vocês estão vendo aí, teremos para essa semana 4 questões de múltipla escolha. Questão 1. Para M. Durkheim, os fatos sociais são objeto da sociologia, por moldar o comportamento dos indivíduos em sociedade. De acordo com o sociólogo francês, os fatos sociais têm como características, nós refletimos isso durante o texto, é uma resposta bastante básica de compreensão e análise, quando a gente lembra do fator principal que o fato social está sobre nós, que ele envolve nosso modo de pensar, agir e sentir, na ideia da coletividade, na imposição que a sociedade tem sobre nós, indivíduos. Então, envolve fatores externos, envolve fatores de coesão, envolve fatores gerais a nós. Então, a partir dessa reflexão, você vai responder aí a questão número 1. Questão 2. Leiam com atenção a tirinha para poder responder a questão que segue. Uma das importantes contribuições de M. Durkheim foi sua teoria sobre o fato social, buscando uma relação entre o diálogo apresentado na tirinha e o conceito de fato social. É correto afirmar que o diálogo apresentado na tirinha, então vamos aqui analisar as questões para poder responder. A tirinha aí, ela tem uma provocativa de uma reflexão de entender um comportamento. A menina, para se expressar em relação à sua individualidade, algo que na sociedade contemporânea ela é muito intensa, né? Querer ter sua diferença diante das outras pessoas, né? Ter sua individualidade diante algo que você tem diferente, algo que você traz diferente, não só na parte visual, mas talvez na sua ação. Ela, né, faz um pedido para a mãe e quando a mãe pede ali uma justificativa, ela coloca também que todo mundo está fazendo, né? Então, ao mesmo tempo que ela quer aquilo para ter sua individualidade, na realidade também todo mundo está fazendo. É uma tirinha bastante irônica, né? Mas é importante para a gente analisar que é a proposta da nossa questão fato social. Então, para responder essa questão, lembrem da principal definição quando falamos de fato social, segundo Durkheim, né? Que o fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo, dotando de um poder de coesão e generalidade. Ou seja, todo mundo está fazendo, há um fator externo, uma moda, uma tendência ali por trás e envolve uma coesão, porque no momento que ela entrar ali na escola, né, no grupo de amigos, nas redes sociais, com sua mecha verde, por exemplo, que a personagem pede para a mãe, ela vai ser acolhida para aquele grupo, aquela sociedade ali que ela está envolvida, aqueles membros ali da sociedade que ela está envolvida. Então, vai envolver também o sentido de coesão. Então, é uma reflexão interessante e provocativa para nós entendermos um pouquinho aí do fato social no nosso dia a dia, como ele acontece numa leitura aqui em Durkheim. Questão 3. Peço a vocês que leiam com atenção o texto a seguir, façam uma reflexão crítica da proposta em questão para analisar a questão que segue. De acordo com a sociologia de M. Durkheim, esse quadro social verificado em Roraima caracteriza uma situação de... Então, lembrem de como um fator que faz uma corrupção ali, né, corromper o sistema, corromper a coesão na sociedade, a coesão social, envolve um sentido de doença da sociedade para Durkheim, envolve um estado de doença. E esse estado de doença, ele é visto como uma anomia, né? Uma anomia onde aquela anomia ela vai causar problemas sociais. Então, lembrem desse conceito para você poder responder essa questão. Por fim, questão 4. Peço novamente que vocês leiam atentamente o trecho aí do texto a seguir para poder responder a pergunta que segue. O conceito de M. Durkheim, que corresponde ao enunciado acima, essa pergunta aí, ela está bem assim, tranquila de responder, bem reflexiva assim, dentro do que a gente trabalhou nessa aula, e é o tema básico para nós. Então, parem para refletir
vai por eliminação também, né? Porque em nenhum momento a gente citou os outros temas aí a seguir, para você responder e finalizar as suas atividades. Então é isso, em relação ao nosso plano de estudo tutorado, volume 6, peço a vocês que assistam outros vídeos aí do nosso canal, em relação às atividades do PET Sociologia, como também assistam outros vídeos que estão produzindo aí para vocês nesse período de estudo remoto. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!